Crisales, capítulo 24. Não sei quanto tempo se passou antes de eu recuperar a consciência. A luz retornou lentamente aos meus olhos e voltei a sentir meus membros. Bem no fundo do meu tórax, a parte do meio, uma sensação de calor e fervura estava desaparecendo lentamente, se concentrando numa densa bola de calor. Provavelmente meu novo núcleo. Grog, coloquei minhas pernas embaixo de mim e comecei a me mover lentamente pelo túnel novamente. Não importa o quão fraco eu me sentia, não podia ficar aqui para descansar, perseguidores podiam estar descendo o poço para investigar agora mesmo. Eu tinha de me mover. Aos poucos, meus pensamentos confusos começaram a se endireitar e minha coordenação retornou lentamente. Enquanto navegava pelo túnel, verifiquei meus atributos. Atributos: nome, Anthony, nível 1, núcleo, poder, 15 tenacidade, 12 astúcia, 25 vontade, 18 HP, 30 MP, 10 habilidades, escavação, nível 4, disparo ácido avançado, nível 1, agarrar, nível 4. Mordida, nível 4, furtividade avançada, nível 1, sensor de túnel. Nível 3, mutações, olhos mais 4, antenas mais 2, ácido mais 3, pernas mais 1, espécie, formiga operária responsável pela incubação, fórmica, pontos de habilidade, 1. Biomassa, 0. Santa Mãe dos Rebaixamentos. Por que voltei ao nível 1, Gandalf? Meu trabalho árduo, minha XP acumulada, toda a sorte ridícula que tive. Não tem sido fácil sobreviver até este ponto, sabe? Onde está a justiça? Sentimentos amargos estavam aparecendo em meu coração enquanto eu examinava meus novos atributos, mas quando eu notei que meu MP foi de 0 para 10, isso me animou um pouco. Parece que meu palpite estava correto e o núcleo de monstro era o ingrediente vital para dominar a magia para mim e meus semelhantes aqui embaixo. Isso poderia explicar por que tantos monstros eram atraídos para a poça na primeira caverna em que eu estava. Bebendo a água que de alguma forma estava impregnada de mana, eles foram capazes de absorvê-la e acelerar a formação de seu núcleo. Porém, pensando nisso, sacrifiquei uma atualização significativa em minhas estatísticas para condensar o núcleo, que na verdade me deu apenas 10 MP que não posso usar. Esta foi, realmente, a decisão correta. Tenho que avançar agora para o que provavelmente é um território muito mais perigoso do que aqueles onde já estive e as estatísticas aumentadas teriam sido muito úteis. Eu não podia deixar de me preocupar de ter feito a escolha errada, a perspectiva de poder usar mana era muito tentadora para os meus olhos. Voltar ao nível 1 pode não ser tão ruim, isso não significa que serei capaz de voltar ao nível 5 e evoluir novamente. O que também significa que poderei ganhar mais dos preciosos pontos de habilidade ao fazer isso. Talvez isso seja realmente melhor. Terei uma segunda oportunidade de acumular pontos de habilidade sendo uma criatura não evoluída, o que poderia me permitir ganhar mais níveis e pontos de habilidade em um ritmo mais rápido do que com a evolução. Tenho um ponto de habilidade disponível, mas não quero gastá-lo ainda. Tenho várias habilidades no nível 4 que precisarão ser aprimoradas quando chegarem ao nível 5. Eu nem mesmo vou olhar o menu de habilidades no caso de modelagem de mana, ou algum mantra de feitiço aparecerem na lista. Posso não ser capaz de resistir à tentação. Seja disciplinado, Anthony. Não deixe suas preciosas habilidades se perderem. Gradualmente, recuperei o controle total do meu corpo e foquei a minha mente enquanto chegava ao fim do túnel. Além dali, ficava o vasto espaço subterrâneo que vislumbrei antes. Respirando fundo, saí para o ar livre mais uma vez. Realmente, este lugar é tão grande. O teto tinha 60, talvez até 70 metros de altura, tão alto que me recusei a subir nele. Um deslize e eu certamente cairia para minha própria morte. À minha esquerda e à direita, as paredes se curvavam a uma distância que eu não podia enxergar, minha visão não era boa o suficiente para ser capaz de ver as extremidades, mesmo com as mutações. Isso é algo em que venho pensando. Como inseto, não tenho olhos normais como os humanos, mas olhos compostos.
Isso pode significar algumas coisas. Em primeiro lugar, meus olhos não precisam estar molhados, então eu não tenho que piscar, a ponto de eu não ter pálpebras. Em segundo lugar, meus olhos não têm um único ponto de foco, ao contrário de um humano que pode ver o único lugar para o qual está olhando diretamente em grande detalhe. Meus olhos são capazes de olhar em várias direções ao mesmo tempo, mas os detalhes são péssimos. Isso explica por que estou tão frustrado com a natureza borrada da minha visão, especialmente à distância. Provavelmente também explica por que consegui evitar que algo me espionasse ou se aproximasse de mim sem eu ver, já que estou essencialmente observando todas as direções ao mesmo tempo. Eu ainda acreditava que atualizar meus olhos foi a escolha correta e eles provavelmente serão a primeira parte do corpo da qual farei uma mutação para mais 5. Como as habilidades podem evoluir quando chegam em mais 5, estava muito animado para ver o que aconteceria quando uma mutação atingisse esse nível. Serei capaz de avançar minhas mutações em alguma coisa nova e maluca? Pode me dar alguma pista, Gandalf? Ah bem, eu não deveria estar surpreso com esse silêncio. Apesar de toda a sua imensa sabedoria, o Mago Cinza sempre foi de poucas palavras, ou talvez seja apenas tímido. Um pequeno conselho extra certamente seria útil. Chega de protelação. Não há mais nada para eu fazer a não ser me mudar para este novo território. Movendo-me lentamente, desci mais a encosta, deixando o abrigo do pequeno túnel e me expondo ao ar livre desta incrível caverna. Caverna nem é uma palavra grande o suficiente para descrever este lugar, parece um mundo totalmente fechado, como um bioma ou terrário. Enquanto descia, abrindo caminho através das rochas, foquei meus olhos para ver o mais longe que podia. Árvores estranhas e retorcidas, cogumelos enormes e um tapete de vida vegetal, me encararam de todos os lugares que eu virava. Toda a floresta pulsava com o brilho azul, agora já familiar. Essa cena era tão estranha, pela primeira vez, eu pensava comigo mesmo, esse era realmente outro mundo. Eu nervosamente cutucava a grama e as plantas com minha garra dianteira, cortando-as para ver se reagiam. Quando não aconteceu nada, eu me movi em direção a um cogumelo gigante. Essas coisas têm facilmente o dobro da altura de uma pessoa adulta. Depois de um momento de hesitação, usei minha garra para cutucá-lo. Depois que não houve nenhuma reação, tentei dar uma mordida. O que é esta coisa? A haste do cogumelo era macia e fibrosa, cedendo após a minha mordida. No segundo em que minhas mandíbulas rasgaram um pequeno pedaço, elas imediatamente se dilataram de dor e eu me afastei rapidamente. Que diabos foi aquilo? Onde rasguei o cogumelo, uma seiva roxa estava lentamente começando a escorrer. Isso é algum tipo de seiva ácida. Verificando meu HP, parece que sofri pequenos danos. Embora possa parecer bobagem perder HP mastigando um cogumelo, cada informação que podia obter sobre este lugar me deixava um pouco mais confortável. Então, os cogumelos têm um líquido ácido dentro deles, não os morda. Bom saber. Sentindo-me estranhamente encorajado por ter meu rosto queimado por um cogumelo, comecei a seguir a parede à direita, explorando a orla da floresta. Precisava me afastar do poço caso os humanos o usassem, mas queria ficar perto da parede rochosa para que pudesse cavar um esconderijo mais adiante. Não vou me sentir realmente confortável a menos que haja um lugar para onde possa me refugiar se tiver problemas. Depois de mais ou menos 10 minutos, comecei a me perguntar quantas criaturas existiam aqui, já que não via nenhuma. Está todo mundo dormindo? Crá! Bem, aí está a minha resposta. Um grito agudo explodiu e ecoou pelas paredes. Como um raio, eu me enfiei entre algumas pedras, tentando conseguir o máximo de cobertura possível. Alguns segundos depois, vi a origem daquele grito aterrorizante. Primeiro uma, depois outra e mais outras formas desfocadas se desprenderam do teto e desdobraram enormes asas antes de mergulhar na floresta. À distância, podia ver que cada uma das criaturas tinha uma larga mandíbula com presas e garras. 7 delas caíram como cometas e com todos esses movimentos e rugidos, elas estavam claramente lutando contra algo abaixo.
Depois de alguns minutos, as criaturas voadoras podiam ser vistas se erguendo acima das árvores mais uma vez, mas elas ainda pareciam estar lutando contra alguma coisa, agora no ar. Momentos depois, sua presa tornou-se visível enquanto as criaturas voadoras a arrastavam no ar. Era uma centopeia enorme, facilmente 2 vezes maior que as que vi nos túneis acima. Seu corpo era coberto por ferimentos de garras e ela podia fazer pouco mais do que se debater fracamente enquanto as caçadoras triunfantes subiam com ela em suas garras, de volta ao seu ninho escondido no teto acima. Assustador.